Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para a parte 2 da execução. E para começar então, já tenho um julgado aqui da SPD 2, que afirma que, de acordo com o artigo 529, parágrafo 3º do CPC, existe o limite do percentual sobre a penhora de 50% do ganho líquido do executado. Então, porque a penhora não pode retirar do devedor o mínimo para sua subsistência. Então, aqui foi mencionado o artigo 833, parágrafo 4º, 833, inciso 4º, parágrafo 2º, e artigo 529, parágrafo 3º do CPC de 15. Depois nós temos aqui uma decisão da terceira turma, mas que menciona o posicionamento da corte e afirma que esta corte tem um entendimento no sentido de que não é possível a devolução de valores que teriam sido recebidos a maior pelo exequente nos próprios autos do processo de execução, sob pena de violação do artigo 5º, inciso 54 da CF, e que seria, então, necessário o ajuizamento de uma ação de repetição. Isso nós já vimos e podemos aqui comprovar que é algo que vem sendo debatido e é uma matéria que chega sempre no TST. Depois nós temos aqui uma decisão bem interessante de um conflito de competência resolvido pelo STJ, em que ele determina que o juiz do trabalho ele usurpa a competência penal quando ele pratica um ato expropriatório de bem sequestrado na esfera penal. Então, ele não poderia fazer isso. Em seguida, temos aqui SBD 2, e a decisão afirma que na possibilidade da pessoa jurídica ter o deferimento da justiça gratuita e que para isso precisa ser comprovada a sua dificuldade financeira, e nesse caso aqui ela conseguiu apresentar o balanço patrimonial em que ficou ali comprovado o seu prejuízo acumulado. Temos aqui mais algumas decisões. Também sobre a penhora do salário, menciona o artigo 529, parágrafo 3º. Também nesse sentido menciona o AUJ 153 da SPDI 1, mas que ela foi alterada após o CPC de 15. Vamos ver aqui também. Tem dois aqui que peraí, deixa eu ver. Que eu não li, vamos ver se é importante. Trata sobre recurso ordinário em mandado de segurança, de execução definitiva, em deferimento do seguro garantia judicial, porque não tem o acréscimo de 30% sobre o valor da execução. Nesse caso, impossibilidade de concessão de prazo para complementação. Segurança denegada. Parece ser importante, vamos ver. No caso de execução definitiva, é cabível MS que visa impugnar a não aceitação de apólice de seguro com o objetivo de garantir o juízo e, consequentemente, viabilizar a admissibilidade de eventuais embargos à execução ou agravo de petição, afastando assim, em tais casos, a incidência da OJ 92. Então, peraí. Cabe MS em execução definitiva quando vai impugnar a não aceitação de apólice de seguro com o objetivo de garantir o juízo. Ocorre que na espécie restou comprovado que o valor da apólice não contemplou o montante atualizado da execução com acréscimo de 30%, conforme previsto no artigo 535, parágrafo 2º do CPC. E do artigo 3º, item 1 do ato conjunto número 1 do TST. Assim, é ausente o direito líquido e certo do impetrante, pois a insuficiência do valor segurado é óbice intransponível, não podendo ser concedido prazo para complementação,
visto que inaplicável a disciplina do parágrafo 2º do artigo 67 do CPC. Poxa vida, eu achava que poderia ter o prazo para complementar, mas aqui, de acordo, então, com esse entendimento da SBDI 2, não cabe. Outra decisão aqui, da SBDI 2, sobre a penhora sobre o mesmo imóvel, preferência do credor que primeiro tiver lavrado o auto de penhora em sua execução. Artigo 797. Então, aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá falando, o SBDI 2 está mencionando a STJ e afirma que o STJ decidiu que a regra contida no CPC, no artigo 797, deve prevalecer, estando claro que terá preferência o credor que primeiro tiver lavrado o auto de penhora em sua execução, independentemente de quem foi o primeiro a fazer o registro na matrícula em cartório. Muito bom. Tanto é que... tá repetido aqui, é a mesma coisa. Então, não importa quem lavrou primeiro a matrícula, primeiro que fez o registro na matrícula. Importa quem primeiro lavrou o auto de penhora. O próximo, vamos ver. Então, era só isso nessa ficha. A próxima, vamos ver. Eu não sei quem decidiu, mas foi alguém do TST, provavelmente, afirmando que o título do seguro DPVAT é impenhorável. Diz aqui que os valores pagos a título de indenização pelo seguro DPVAT aos familiares da vítima fatal de acidente gozam de proteção legal de impenhorabilidade ditada pelo artigo 833 e inciso 6 do CPC, enquadrando-se na expressão seguro de vida. E aqui o fundamento está relacionado a esse artigo 833, inciso 6. Próximo, quais os requisitos para a caracterização da fraude à execução? E aqui, apesar de ser uma decisão da 4ª turma, ela menciona que a jurisprudência do TST é no sentido de que é requisito para a constatação da fraude à execução que o terceiro adquirente do bem tenha ciência de que contra o devedor corre demanda capaz de reduzi-la à insolvência, ou ainda prova inequívoca de que houve má-fé na aquisição do bem. Então, ele devia ou ter ciência de que corria contra o devedor uma demanda que poderia reduzi-la à insolvência, ou ainda ele deve ter adquirido o bem com má-fé. O critério para se decidir se houve fraude à execução não é objetivo, puramente objetivo. É necessária... isso aqui é importante, o critério não é puramente objetivo. É necessária a análise do elemento subjetivo, qual seja a existência de má-fé do terceiro adquirente. É preciso demonstrar se o terceiro possuía conhecimento da pendência de processo sobre o bem alienado ou de que havia demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Nesse contexto, mesmo que a venda do imóvel tenha ocorrido após o ajuizamento da ação, conforme destacado, não tendo sido comprovada a má-fé do adquirente ou ainda que ele tenha ciência de que ao tempo da alienação corria ação trabalhista capaz de reduzir o devedor à insolvência, não há como presumir a fraude à execução, devendo ser desconstituída a penhora sobre o imóvel de propriedade do terceiro embargante. Então, mesmo que a venda tenha ocorrido após o ajuizamento, não tendo sido comprovada a má-fé, ou que ele tivesse ciência dessa ação, não há como presumir a fraude à execução, devendo ser desconstituída a penhora. Aí aqui há precedentes. Aí continua aqui, saliente-se o posicionamento sedimentado no âmbito do STJ,
consubstanciado na súmula 375, a qual dispõe que o reconhecimento de fraude e execução depende de registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé. Depende do registro, da penhora, do bem alienado ou da prova de má-fé. Isso aqui está na súmula 375 do STJ. A próxima decisão da SBDI 2 afirma que, para dar um contexto, nós tínhamos aqui nós tivemos um descumprimento de uma ordem judicial pelo banco. E aí a decisão diz o seguinte: malgrado não seja possível responsabilizar a instituição financeira que ostenta a qualidade de terceiro estranho à lide pelo valor do bloqueio eletrônico não efetivado integralmente na conta corrente de uma das partes executadas, é certo que tal conduta é passível de ser enquadrada como ato atentatório à dignidade da jurisdição, na forma do artigo 77 do CPC. Portanto, embora seja inviável a responsabilização solidária do banco pelo débito trabalhista, houve inequívoca prática de ato atentatório à dignidade da jurisdição, disposto no artigo 77 do CPC, o qual foi expressamente invocado no ato coator. E a multa pelo ato atentatório à dignidade da jurisdição vai ser revertido para a União em atendimento ao artigo 77, parágrafo 2 e 3. Em seguida, aqui, é possível afastar a proteção legal da empenhorabilidade do bem de família diante do valor vultuoso do imóvel? E, de acordo com a quinta turma, é firme entendimento do TST no sentido de consagrar o direito de empenhorabilidade do bem de família, mesmo diante da constatação do valor vultuoso do imóvel individualmente considerado, não podendo ser objeto de penhora em processo judicial. Tem precedentes. E aqui, ofensa ao artigo 5º, inciso 22 da CF. Continuando, agora nós temos uma decisão do órgão especial sobre precatório, sobre a possibilidade de ceder o crédito, ceder o precatório. É isso, não, a cessão do crédito, para ceder o crédito. Bom, a decisão decidiu o seguinte: à luz do artigo 100, parágrafo 13 e 14 da CF, e artigo 42 e 45 da Resolução 303 do CNJ, não cabe à presidência do tribunal decidir pela validade ou não do negócio jurídico que importa na cessão de precatório já requisitado. Contudo, isso não impede que ele exerça um controle mínimo sobre a existência e conformidade do negócio jurídico, ainda mais quando se verifica o absoluto silêncio do credor frente a uma cessão incomum que importa na renúncia de mais de 50% do crédito devido por pessoa jurídica de direito público solvente e cujo precatório já se encontrava inscrito e com previsão de pagamento no exercício financeiro subsequente. Então, tal atribuição decorre do poder-dever da probidade e do zelo quanto à liberação de verbas decorrentes da condenação do poder público, de modo a assegurar que o dinheiro chegue às mãos do real credor do precatório e assim seja satisfeito integralmente o crédito exequendo. Destarte, identificado o incidente a ser resolvido, como se deu no caso vertente, deve a presidência remeter a questão ao juízo da execução. E aqui está mencionado o artigo 877 da CLT mesmo. Depois nós temos aqui da SBDI 2 também, sobre se as imposições, né, de medidas aflitivas da CNH, por exemplo, e da CNH e do passaporte, se é possível, né, determinar a suspensão. E aqui a SBDI 2 decidiu que é admissível essa imposição de medidas aflitivas para pagar quantia certa, contanto que seja demonstrada sua utilidade para a satisfação do crédito exequendo.
Aí continua, a aplicação do artigo 139, inciso 4º do CPC de 15 é balizada pela observância dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório, ampla defesa e adequada fundamentação das decisões judiciais. No caso concreto, a decisão coatora suspendeu a CNH e o passaporte, ao mesmo tempo em que determinou a execução de outras diligências de investigação patrimonial. Então, isso demonstrou que os meios ordinários de execução ainda não haviam sido esgotados. Além disso, mesmo que fossem infrutíferos todos os meios tradicionais de satisfação, não há elementos que indiquem a oposição injustificada da devedora ao cumprimento do título executivo, tais como prova da ocultação de bens ou gozo do estilo de vida incompatível com a dívida objeto da execução. Então, aqui só ficou comprovada a mera insolvência em si mesma, e isso não enseja a automática adoção da medida limitadora da liberdade individual do devedor. Então, a mera insolvência não enseja a adoção de medida limitadora da liberdade individual do devedor. A SBDI 2. A ponderação entre o direito do reclamante à satisfação de seu crédito e a própria subsistência do executado. Aqui era se era possível a penhora sobre um salário mínimo. Então, o executado recebia um salário mínimo e a dúvida era se poderia haver penhora desse valor. E a resposta é que não, porque ponderando o direito do reclamante a ter o seu crédito satisfeito e a própria subsistência do executado, cuja penhora o condenaria à sobrevivência com menos de um salário mínimo, até a quitação total do débito impõe a salvaguarda deste último. Depois nós temos aqui a liquidação do pedido limita a sentença quanto aos valores da condenação. E aí sim, esse tribunal firmou o entendimento de que, na hipótese em que existe pedido líquido e certo na petição inicial, o julgador fica adstrito aos valores atribuídos a cada um desses pedidos, de maneira que a condenação em quantia superior àquela fixada pela parte reclamante na reclamação trabalhista caracteriza a violação do artigo 141 e 492 do CPC de 15. Em seguida, nós temos aqui que a Corte adota esse entendimento, que a parte, ao formular pedidos líquidos, sem registrar qualquer ressalva, limita a condenação. E aqui, mais uma vez, artigo 492 do CPC. As outras decisões aqui repetem a questão da CNH e da penhora de salário. Depois nós temos aqui uma decisão da SBDI 2, que afirma que o TST rejeitou esse recurso de um escritório contra a determinação de penhora de 30% do seu faturamento. O colegiado afirmou que esse percentual de 30% é razoável. Além disso, o percentual foi fixado dentro dos limites legais, segundo o disposto na OJ 93, que permite a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que limitada a percentual que não inviabilize a sua atividade desde que não haja outros bens penhoráveis, conforme é o caso. Depois nós temos aqui uma decisão muito interessante, apesar de não ser da SBDI, da terceira turma, mas fala sobre a aplicação da prescrição intercorrente. E a Instrução Normativa 41, no seu artigo 2º, afirma que a prescrição intercorrente se conta a partir do descumprimento da determinação judicial, mas desde que ela ocorra após 11/11/2017. Então, seria possível, de acordo com a instrução normativa, ocorrer a prescrição intercorrente quando houver um descumprimento de uma determinação judicial a partir desta data. Porém,
Para o ministro Godinho, a prescrição intercorrente não pode ser aplicada para os títulos judiciais constituídos antes da entrada em vigor da lei, ainda que a intimação, né, tenha ocorrido após o início da validade da lei, ainda que tenha ocorrido a intimação conforme a Instrução Normativa 41, porque, conforme o ministro, não se pode tributar à parte os efeitos de uma morosidade a que a lei busca fornecer instrumentos para sua eficaz para seu eficaz e oficial combate. Então, ele acredita, então aqui o ministro está afastando a aplicação, afastando a aplicação da Instrução Normativa 41, que inclusive realmente não é cogente, mas, eita, ai, que pena, tá acabando, vou atender aqui.